Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha. Ainda bem que a Renata cortou só um pedacinho. Se tivesse cortado tudo, é a página toda. Quem quiser entender, que entenda. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 5, 17 a 19. Tem que ler o Evangelho. Vocês estão aqui só querendo escutar. Não vai entender, não. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada essa palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Se não acreditar, não acontece nada. Entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja, não acontece nada. Disse Jesus a seus discípulos, hoje ele está falando com os discípulos. Hoje, você e eu, né? Discípulo é quem quer seguir Jesus. O que ele está dizendo? Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vi. Continua toda a lei da antiga aliança, continua toda a leitura dos profetas da antiga aliança. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Tem que seguir a lei do Antigo Testamento. Não arrisca, porque ficou os 10 mandamentos do Antigo. E os 5 da igreja. Mas Jesus não veio suprimir, não veio abolir. Ele veio dar cumprimento à antiga aliança. Então tem que ler para entender. Não querem ler? Né? Em verdade eu vos digo, cada vez que o Senhor fala em verdade, na Sagrada Escritura, no Evangelho, Ele está falando dele, porque ele é a verdade. Em verdade eu vos digo. O que ele vai dizer? Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula, nada será tirado da lei. Nada é nada. Ninguém pode alterar a lei de Deus. Ninguém pode alterar o que está escrito na Sagrada Escritura. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nem ensinar coisa errada. Porque às vezes entende errado e ensina errado. Nenhuma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se realize. Tudo se cumprirá, tudo se realizará segundo a vontade de Deus. Não é segundo a nossa vontade. Até aqui, né? Portanto, aí ele continua. Quem desobedecer, a questão é a obediência, que é o maior pecado, o pecado do orgulho, o pecado da desobediência. Foi o pecado de Adão e Eva, é o teu pecado. É o pecado de todo mundo. Não quer obedecer. Não quer obedecer ao Papa, nem o bispo, nem o padre. Quer fazer da própria cabeça. Vai cair. Vai cair. Né? E a queda, bem feito. Né?
quem desobedecer um só desse mandamento, nós temos a obrigação de cumprir todos os mandamentos, né? Quer cumprir só um, dois, aquilo que acha fácil, pula o sexto, né? Por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Quem transgredir e ensinar os outros a transgredir, não entra no reino dos céus. Tanta gente ensinando coisa errada, ele não lê. Quando lê, às vezes não entende. Não entende e ensina errado. Quem está dizendo é nosso Senhor. Eu estou falando aqui o que ele está dizendo. Porém, quem os praticar e ensinar, não é só ensinar, não. Para ensinar tem que conhecer, tem que ler. E não é só conhecer, ler, não, e nem ensinar. Tem que seguir. Tem que praticar. Será considerado grande no reino dos céus. Senão não entra, viu? Pode passar a vida toda na igreja, não entra não. Então prestar atenção o que o nosso Senhor está dizendo, né? A leitura inicial é do livro dos Reis, 18, primeiro livro dos Reis, 18, 20 a 40. Aqui ele colocou até 39, está errado, até o 40. Por que eu estou dizendo que está errado? Porque essa é a minha tese de doutorado. Pronto, eu passei 5 anos estudando esse texto aqui. Só que eu estudei a partir do hebraico, não foi a partir disso aqui não. Isso aqui está em português. O que é que fala esse texto aqui? Sacrifício de Elias contra os profetas de Baal. Lá em Israel tinha uns profetas que diziam que era de Deus e eles seguiam ídolos. Ensinava coisa errada para o povo. Elias se colocou contra eles e disse: vocês não são de Deus não. Aí Elias, ele propôs um sacrifício. Ele iria cortar um cordeiro, bezerro, 450 profetas de Baal, Baal era o ídolo, cortariam outro cordeiro, bezerro, colocaria lá umas pedras no altar, colocaria lenha, bezerro em cima da lenha, e não podia atear fogo, deixava lá. Aí era Deus quem iria mandar fogo do céu. Porque antes, o sacrifício que eles faziam, colocavam o cordeiro lá, só que eles ateavam fogo. Aqui não era assim. Eles, cada um, matou o cordeiro, ou bezerro, né? Colocou lá na lenha, com lenha e tudo, e não ateou fogo. Eles iam invocar o Deus deles, e Elias iria invocar o Deus de Israel. O Deus que respondesse com o fogo era o Deus verdadeiro. Pronto, está aqui a história. Esses versículos tudinho dizendo isso. E foi o rei de Israel quem convoca todos os filhos de Israel. Reuniu todos eles em um monte conhecido de Israel, o Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse, falou com o povo judeu, hoje está falando aí com cada um: até quando vocês andareis mancando com 2 pés? O que quer dizer mancar com 2 pés? Vem à igreja, vai para a macumba, vem para a igreja, vai para a benzedeira, vem para a igreja, vai para o espiritismo, vem para a igreja, acredita em horóscopo. Um bocado é assim. Até quando andareis mancando com 2 pés, vocês? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, seguir. Se não é, seguir o cão, quem vocês querem seguir? Foi isso que ele disse, não, está aqui escrito. Querem seguir o espiritismo? Vai, deixa a igreja. Quer seguir a macumba? Vai, deixa a igreja. Quer acreditar em benzedeira? Vai, está aí, procura. Deixa a igreja.
Quando Elias disse isso, o povo não respondeu nada, ficou calado. Por quê? Porque tinha culpa. Aí Elias diz: eu sou o único profeta do Senhor aqui. O único que resta. Enquanto esses aí que invocam os ídolos são 450. Estou sozinho aqui contra 450 e vocês estão seguindo os outros. Dê 2 novilhos aí para nós. Eles vão escolher um. E eu vou escolher outro. Pode cortar o novilho aí de vocês. Coloca lenha, né, no novilho lá. Mas não coloque fogo não. Coloque fogo não. Eu vou preparar o outro novilho. Vou colocar a lenha, botar o novilho em cima da lenha e não vou pôr fogo. Em seguida, vocês irão invocar o ídolo de vocês. Pode invocar aí. Pode invocar o ídolo também, se quiser. Aí, se o ídolo escutar, ele vai mandar o fogo. Aquele que enviar o fogo é o Deus verdadeiro. Pronto, foi isso. E ele disse assim: vocês vão iniciar, vocês vão invocar primeiro do que eu, vocês vão começar esse negócio. Escolhei vocês o novilho, começai, porque vocês são maioria. Pode invocar o nome do Deus de vocês. E não atém fogo. Se ele é Deus, ele vai mandar o fogo. Eles pegaram o novilho, prepararam o novilho, invocaram o nome do ídolo, Baal, de manhã cedo até o meio-dia, dizendo: Baal, escuta, Baal. Tem um bocado aí que acredita em Baal. Não houve voz de nada, ninguém respondeu. E eles dançavam em redor do altar. Né? Tem gente que vai para esse negócio, tem dança, né? Eu não fui não, nunca fui não, porque diz, né? Quando chegou meio-dia, que é a hora mais quente do dia, Elias disse: cadê o Deus de vocês? Elias riu dele: cadê o Deus? Gritai mais alto, porque ele é o Deus, na certa está cochilando. Ele deve estar viajando, o Deus de vocês. Então gritem aí, né? O Deus não está escutando não. Então eles começaram a gritar com voz mais forte ainda. E ainda se cortavam todinho. Pode se cortar. Até o sangue escorrer. Escorreu o sangue deles, invocando o Deus deles. Chegou a tardinha e o ídolo não respondeu. Por quê? Porque não é nada. Aí, chegou a tardinha, Elias disse: agora sou eu. Pegou o novilho, cortou, colocou lá na lenha, colocou a lenha, colocou o novilho, jogou água para dizer que era Deus que iria mandar o fogo. A água, quando tem água, não tem fogo, não tem fogo que torre o cordeiro. Jogou água no cordeiro todinho. E aqui diz que foi tanta água que a água escorreu. A água escorreu em volta do altar. E o rego ficou cheio. Chegando a hora do sacrifício, 5 horas da tarde, entre 3 e 6, em torno de 5 horas, ele invocou o Deus do judeu, dizendo: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, porque é ordem tua que eu estou fazendo. Elias era muito forte. Escuta, Senhor, escuta, para que eu, judeu aí, e esse povo aí que não acredita, reconheça que tu és Deus, que és tu quem converte os corações. A oração dele foi só essa aqui.
Na hora que ele se calou, desceu fogo do céu e torrou o novilho. Caiu o fogo do Senhor, devorou o holocausto, o novilho, a lenha, a pedra, a poeira, secou a água que estava no rego. Então, o ídolo não fez nada, porque não é nada. O Deus de Israel, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mandou fogo e torou tudo. Então, o povo que estava lá gritou: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. A história é essa. Só que ele foi até o 39, tem até o 40, eu disse. No 40 ele desceu, Elias desceu com os 450 profetas, matou tudinho, não ficou nenhum. Por isso que não coloca, devia ter colocado. Matou todos, porque não eram fiéis ao Senhor. A lei da antiga aliança é essa. Quem não era fiel ao Senhor morria. Hoje, não morre mais, vem para a igreja, vai para outros cantos, não acredita e quer ser cristão. Pois não é cristão, não. Quem segue o Senhor e segue outra coisa que não seja o Senhor, não é cristão. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima.